Boa noite a todos. Estamos aqui, eu e a Cris, Paramita novamente, minha querida monjinha, em mais um Caminhando no Dharma, e a gente vai falar hoje sobre interdependência, né? Uma palavrinha que, se não está, deveria estar muito na moda, porque hoje está muito claro como somos todos interdependentes, né? E com a questão da visão sistêmica, né, tão em voga hoje, né, por causa da tecnologia, por causa das constelações familiares, né, fica cada vez mais claro que interdependente nós somos, né? A gente pode não querer ser, mas somos, né? E está na hora de a gente parar para pensar um pouco mais nisso. Então, assim, eu já fiz uma introdução um pouquinho mais longa, porque eu já vou chutar a bola para minha querida Cris, e para introduzir um pouco melhor esse assunto na visão budista. E aí, Crisinha, saudades? Saudades também, e falar sobre a interdependência é uma forma de nós criarmos um vínculo para essa e para as próximas vidas, porque esse é um assunto que alinhava as nossas vidas, né? Uma à outra. Assim como também falar sobre o karma, sobre a vacuidade, são temas que fazem que, independente de nós termos tomado compromissos juntas e juntos, ainda assim essa conectividade ela é acessada de uma maneira inquebrantável. Então, talvez nós estejamos aqui experimentando novamente a interdependência que nós criamos no passado para falarmos sobre a interdependência. Isso é sensacional, né? É sensacional. Porque nós imaginarmos que esse percurso, né, do entendimento do que seja a interdependência, atrelado ao que nós já falamos também, ou se não falamos, vamos falar sobre a impermanência, esse duo ele é inseparável, porque nós olhamos uma montanha diante de nós, essa montanha é uma montanha, é o óbvio. Mas essa montanha, ela criou causas para se tornar uma montanha. E, ao mesmo tempo que ela é uma montanha, ela também é o rio, porque ela está em permanente erosão, e essas pedras que se desprendem da montanha formam os veios dos rios, que também se tornam o oceano, que também evaporam, que se tornam nuvens, que se tornam chuva, que favorecem a erosão, que provocam o vento, e assim vai. Quer dizer, a mesma montanha é rio, é oceano, é nuvem, é chuva, assim como nós. Embora hoje esse eu que nós estejamos nos referenciando, porque quando eu falo que eu estou falando, quem está falando? Qual é a Esse parte que eu, está falando, né? esse Qual é a eu que está parte? falando, esse eu que está falando, que o eu está falando, Parece piada, mas não é não, gente, é sério. A gente ri para deixar mais leve. quem é esse eu? Esse eu, ele é a própria testemunha. Não tem ninguém que testemunhe esse eu, porque ele é a testemunha do que nós estamos experimentando. Quando nós olhamos a montanha, quem olha a montanha? É o eu. Quem olha o eu para o eu olhar a montanha não existe. E é por isso que é esse eu que cria essa interdependência de vida em vida para quem acredita na reencarnação, mas mesmo para quem não acredita na reencarnação, o que nós chamamos de alma é o que se chama também de eu, traçando uma analogia,
É possível entender que esse eu, ou alma, independente da minha filosofia ou da minha impressão, esse eu é como uma lanterna que sem as pilhas não funciona. O eu Explica são as direito pilhas. isso. Gostei da história da lanterna com as pilhas, mas Pois é, explica direito. a lanterna, ela tem uma luz, um corpo e as pilhas. Sem as pilhas, o corpo não funciona, a lâmpada não acende. Então, ela precisa das pilhas, que somos o eu. Esse eu é a pilha que acende a lanterna. A lanterna é o veículo, né? Então, se nós entendermos dessa forma, olha que interessante. Eu pergunto, quem está ao nosso redor nesse momento? Cada um vai ter a sua resposta, né? Eu tenho a Caruna, que é a cachorrinha, eu tenho a Dakini, que é a cachorrinha, e eu tenho os seres invisíveis pelos quais a minha interdependência não consegue criar conectividade e reconhecê-los, mas eles existem, é óbvio, né? Maravilhoso isso que você falou, hein? Pois é. Repete, peraí. A gente tem consciência que existem seres em volta da gente, né? E que eu não tenho condições, eu não tenho criado as causas, né? Para enxergar. Para enxergar. Assim como os micro-organismos que convivem conosco. Perfeito, É perfeito. inegável que eles estão em nós, né? E que eles coabitam o mesmo recipiente. E são em muito maior número do que nós, e um a mais nos leva à morte, como é o caso do coronavírus, por exemplo. Inclusive no ar, né? Qualquer os ácaros. Mas Partículas, não qualquer precisa viajar existência. muito, né? A gente está falando. É, E também vai do micro até a coisa que, de repente, é uma viagem. universal. É uma É, viagem mesmo, né? Pode ser uma outra dimensão. exatamente. Quem... Exatamente. Essa pessoa que está no ambiente, que nós damos o nome de eu, que é um eu peregrino, que nos leva de uma margem a outra, que acende a lanterna, ou que está testemunhando a presença da Carolina da Kine e da minha boneca preta Cacamo, esse eu que testemunha e se familiariza com o que está aqui ao meu redor, se interage através dos sentidos. Visivo, auditivo, gustativo, olfativo, tátil, né? Os meus sentidos me colocam à disposição, um universo de possibilidades de interação com a realidade, interna e externa. Esses micro-organismos que estão conosco, que dependem da forma com que nós nos alimentamos, da forma com que nós descansamos, da forma com que nós meditamos, da forma com que nós nos relacionamos, esse que está aqui, a cada um dos trilhões que coexistem conosco, interdependentemente, dependem de nós para também saírem desse estado. Então, nós somos um recipiente trilionário, né? Capaz de conduzir pelas nossas partes trilhões de seres à emersão definitiva ou iluminação, ou a cessação absoluta do sofrimento. Então, você pode perguntar. Você está mutada, amada. Quando você fala dessas partes, elas também têm as suas partes, né? Esse que é interessante. Então, a hora que você Perfeito. fala das partes, dos sentidos, ou do corpo, ou da pilha, ou, né,
tudo isso também tem as suas partes, né? Tudo isso, Exatamente. que é como você falou da montanha no começo. É. Claro, e a gente ignora, a gente observa um fenômeno como um todo. E daí nós somos muito pequenininhos para alterar esse todo do tamanho que nós observamos a montanha, por exemplo, né? Mas se nós pudermos fracionar essa montanha em partes, assim como nós podemos nos fracionar em partes, o Lama Michel ele tem um exemplo muito clássico e muito sábio. Ele usa, observa a minha unha, né? Até que ponto essa minha unha pode expandir universalmente? E até que ponto essa minha unha pode expandir? Ele inventou esse verbo. Universalmente, né? Você vai fracionando, fracionando, fracionando. Nanopartícula. A nanopartícula é a partícula inominável. Inominável, né? Ela não tem nome. Ela é tão microscópica e não microscópica, porque ela passa a ser invisível até mesmo para o microscópio, que ela é inominável, é nanopartícula. Então, essa capacidade que nós concebemos de expandir e expandir nos dá a sensação da interdependência. Ou seja, Como seria, por exemplo, a unha expandir? Só que eu realmente me perdi. você imagina que essa unha, ela não vai crescer? Ela não vai crescer? Sim, Ela não está expandindo quando ela cresce? sim. É exatamente isso. Ela fisicamente, ela é capaz de expandir. Digamos, um fenômeno como um plástico no meio ambiente, né? Não importa quanto tempo ele começa a se deteriorar, mas se uma das grandes afirmações é que se uma das partes desse plástico está em transformação, o todo também se transforma. Porque basta eu pegar o meu mala e fazer uma pontinha com a esferográfica, lembra? Nós já falamos sobre isso. Mas sempre cabe ressaltar. Se eu fizer uma pintinha numa das pontas do meu mala, eu altero todo o mala, o colar, né? Por quê? Porque era um mala sem pintinha, passou a ser um mala, um colar com uma pintinha. Essa pintinha, ela tem a característica da transformação, assim como nós. Quando alteramos uma pequenina parte de nós mesmos, nós alteramos o nosso todo. É muito clássico esse exemplo também. Quer ver? E daí vai para a impermanência que você falou, né? Que é a quantidade de atritos, né? De mudanças que vão causar Exatamente. as mudanças. As duas são complementares, a impermanência e a interdependência. Porque se nós quisermos observar, por exemplo, nós temos uma dívida com um determinado banco. Daí a cobrança é insistente. Bloqueia o número. Aí lá vem outro, bloqueia o número, bloqueia o número. Eles descobrem a gente de qualquer forma. No entanto, veja bem, quando nós entendemos a impermanência e a interdependência no nosso cotidiano, conseguimos trazer para a nossa experiência direta, quando nós estamos sendo cobrados pelo banco ou pelo próprio karma, a única forma que nós conseguimos transformar essa dívida ou esse karma é alterando uma pequenina parte desse todo. Então, você fala com o gerente, olha, eu não tenho R$1 milhão, mas eu tenho R$1. Mas minha filha, por favor, então perdoa a minha dívida. Assim também é quando nós temos um karma, uma ação negativa, no caso, vamos considerar como sendo uma ação negativa, acervada lá no meu contínuo mental. E daí vem uma condição e atravessa o meu cotidiano e dispara aquela causa que estava bem ali adormecida. Né? E daí vem aquela avalanche de situações desagradáveis. Eu acredito que nós que estamos aqui conversando já passamos por uma situação semelhante.
Mas eu não fiz nada para tudo isso estar acontecendo, desmoronando em cima da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, a pandemia, né? Eu não fiz nada para a pandemia existir, né? Eu sou uma pequenina partícula que compõe esse todo. Então, eu sou tão coautora dessa história como qualquer outro, né? Uns mais, outros menos. Mas se nós estamos testemunhando, quer dizer, esse eu que testemunha e que não tem ninguém que testemunhe esse eu, porque ele é a própria testemunha, isso precisa ficar claro entre nós, senão fica muito hipotético, né? Assim, sem substância, sem paixão. Mas você deu uma dica bem interessante, né? Se a gente quiser mudar as coisas ou criar uma interdependência que vá trazer um outro resultado, alguma coisinha a gente tem que fazer para alterar, seja o que quer que seja, né? Como você falou, eu falo para o cara, eu tenho R$ 1, eu quero aqui, quer dizer, você está criando uma interdependência positiva, né? Que mesmo que seja de R$ 1, para que em algum momento esse resultado ali na frente, né? E a gente poderia fazer isso para muito mais coisas no dia a dia, né? Pequenas Coisinha para tudo. que criam interdependência, né? E nesse processo de impermanência, a gente vai ter um resultado diferente daquele que a gente teria se não tivesse feito uma coisinha, né? Exatamente. A Essa plantinha no pequenina, mala, R$ 1 aqui. essa pequenina ação, ela inverte a direção da ação anterior. Então, ela enfraquece a propulsão. Se você não altera essa pequenina parte, ela, por familiaridade, ela continua naquela direção. Então, seja uma rajada de vento, seja uma chuva, o que quer que seja que altere aquela interdependência, é uma parte que interage com uma das partes. E é esse o nosso senso criador, né? Eu sou capaz de criar a minha realidade a partir das alterações que eu influencio na direção da pedra, da flecha, do karma, da ação anterior, no fração do segundo. Porque, vejam bem, o tempo aqui é um fator fundamental para ser considerado. A interdependência, ela pode ser alterada a partir desse espaço do tempo. Senão, ela rigorosamente não encontra espaço para se movimentar. Ela precisa de espaço. Por isso que espaço e tempo estão inafiançáveis. A unidade de medida da luz, do som e dos fenômenos subjetivos é a relação da escala tempo-espaço. No nosso caso é a mesma coisa, mas nós não concebemos dessa forma. Então, o que é o tempo? Além da unidade de medida da transformação, é o espaço que eu percorro da percepção do momento em que eu estou para o momento em que eu vou e para o momento da onde eu vim. É o espaço e a Vejam bem. medida onde as coisas acontecem, na verdade, né? Que nem o pessoal fala, histórias em quadrinhos, né? Animadas, que são aqueles quadros um a um. Então, é como se eles ocupassem um espaço um atrás do outro muito rapidamente. E, na verdade, esse conjunto de ações é que determina, assim, a métrica é o tempo. É isso que determina a imagem que vai se refletir panoramicamente, né? É esse conjunto de partes que vão fazer com que a imagem, quando seja carregada, faça com que, na condição que disparou, aquele programa me permita interagir e a torne real, porque não é só uma imagem mental.
ela se carrega efetivamente, né? Então, eu não estou aqui esperando o programa carregar. O programa ele já está carregado nesse acervo que nós trazemos na nossa própria mente. Agora, esse eu, ele é incontaminado, ele mas veja bem, quando eu falo assim, esse eu é permanente. Sim, o que é o conceito de permanência e impermanência? Conceito de impermanência que é melhor para a gente entender. Conceito de impermanência é a constante transformação dos fenômenos. Esse é o conceito clássico da impermanência. Fica objetivo para nós entendermos que a constante transformação das partes, né, é um conceito permanente. Ou seja, tudo e todos estão em constante transformação. Ou seja, tudo e todos alteram suas partes. Só que o que não altera a parte é o conceito generalizado. Impermanência é permanente. Só que o conceito da caneca, cada um tem uma imagem mental da caneca. Nós sabemos que essa aqui vai ter uma percepção diferente para cada um de nós, embora o conceito generalizado da caneca seja esse, está aqui diante de nós. Mas por ser Linda caneca. Por ser uma caneca percebida diferentemente por cada um de nós, até mesmo o conceito generalizado da permanência da caneca é impermanente. Eu acho isso sensacional. Porque aí, se a gente considerar dessa forma, não existe mais conflito. Cada um de nós, você achou linda, eu também achei linda, mas alguém vai dizer assim, nossa, que caneca cafona, ela está tomando um chá, chá não se toma em caneca, chá se toma numa xícara de porcelana, e assim vai, né? Por isso, é fascinante unir esses dois conceitos na nossa aplicação diária, porque isso faz com que nós nos sintamos muito mais livres para criar. Ou seja, essa é uma caneca. Tá bom. Ela pode ser um peso para papel? Claro, ela pode sustentar o papel e não voar. Ela é um peso para o papel? Se sustenta as bases e a função de segurar o papel, ela pode ser considerada um peso para papel. Mas ela foi desenhada para uma caneca. Quem desenhou? Você conhece? Não. Você não sabe se foi um desenho arrojado de um peso para o papel, que foi usado como caneca. E assim vai. Em verdade, essa necessidade que nós temos de afirmar que algo ou alguém é, nada mais é do que o ego se posicionando adiante desse eu que está testemunhando o ego, opinando. Entendeu? Uma coisa engraçada que tem tudo a ver com isso que você está falando é essa necessidade que a gente tem de agarramento, né? Agarramento à forma, agarramento aos conceitos, é um agarramento. E daí a gente está simplesmente dizendo, olha, impermanência não existe, interdependência também não, né? Quer dizer, porque elas se movem juntos, né? Eu acho que o mar, né, a água, ela mostra muito dessa fluidez, porque é aquela história, né? A mesma água nunca passa duas vezes no mesmo lugar. E o Laurent Michel costuma dizer, né, que a gente tem que dar um refresh de vez em quando nas nossas imagens mentais, né? Porque não tem como. Tudo bem, a gente está falando, nesse caso, a gente estaria falando de impermanência, mas essa impermanência ocorre por causa da interdependência também, porque é impossível as coisas não terem contato com o mundo externo. E se as coisas têm contato com o mundo externo, seja, né, tudo bem, você tem um cristal, né, preso dentro de uma montanha, ele vai ter um nível
né, de impermanência diferente, mais lento. Mas não quer dizer, né, que por interdependência alguém um dia não vá lá, quebre uma pedra, descubra um manancial de cristal. Quer dizer, essa interdependência ela está sempre ocorrendo, né? É aquela história, como você disse, né? Se a gente for pensar que cada parte da nossa vida é um framezinho, não tem como um framezinho não estar ocorrendo em cada momento. E Isso. enquanto ele está ocorrendo, a gente está interagindo com o meio. Não tem como. Isso, perfeito. E a verdade é que aonde nós somos livres é nessa capacidade que nós temos de alterar cada frame desse. Nós temos essa capacidade. É onde nós somos co-criadores da nossa própria vida. Porque, no mais, vejam bem, é dito que eu tenho livre-arbítrio. Sim, depende do que nós entendemos como livre-arbítrio. Se eu considerar livre-arbítrio escolha, eu particularmente não concordo. Por quê? Porque se eu lá atrás criei causas que amadurecem numa condição oportuna e fazem com que eu experimente um resultado, qual é a minha liberdade? A minha única liberdade é, no momento presente, eu me sentenciar a transformar a minha reação. Aí eu altero o resultado. Eu concordo com você, mas aí tem outra coisa gênia que o Lama Michel fala. Quando você não sabe as causas, as sementes plantadas, você não tenta não gerar as condições para que aquilo amadureça. Não, com certeza. Mas as condições. A gente não entende, é gênio. Com certeza, mas as condições muitas vezes não dependem de nós. Né? É óbvio, a gente não pode. Não, eu cuidei de muitas pessoas doentes, então o coronavírus não vai me atingir. Eu posso ir no mercado sem proteção. Você pode sim ter convicção de que você cuidou de muitas pessoas no passado, que estavam doentes, que você se dedicou para que elas se curassem, elas se curaram, que você acumulou mérito da saúde, acumulou, mas que você pode daí então enfrentar, né, uma ameaça sem tamanho, aí a gente já não pode afirmar. Por quê? Porque você está criando as condições para se contaminar. E aí você pode se contaminar, sim. Assim também ocorre que, não, eu estava com a nossa reunião preparada e eu procurei o nosso link e não achei. Eu criei alguma condição anterior para não acessar o link. O link estava lá, mas algo me impediu de interagir com o link. Eu nunca vou saber que algo, ou posso saber, mas isso não vai fazer importância nenhuma. O que importa é que eu não vou, conforme você disse, eu não conheço as causas que me fazem experimentar tal situação. Eu não vou permitir que, por não conhecer essas causas, eu favoreça uma condição desfavorável para amadurecer uma situação desconstruída da minha própria intenção. Então, se eu quero experimentar Dá um exemplo disso. Se eu quero experimentar um resultado, eu preciso criar a causa. Insanidade é eu querer experimentar um resultado sem ter criado a causa. Agora, como eu vou detectar que causa eu criei para experimentar tal resultado, é absolutamente impossível descobrir, né? Porque essas causas elas foram criadas desde o sempre. Mas você sabe que recentemente, Cris, eu estava conversando com uma pessoa
e ela estava crescendo muito profissionalmente, ela estava cada vez mais precisando de pessoas para trabalhar com ela, e ela estava fazendo isso de uma maneira bem formal, normal, PJ, né? Que é o que, né, assim, pessoa jurídica, você vai como se fossem todos freelas, né? E daí eu falei para ela, né? Porque são todas pessoas amigas, todas pessoas queridas, não sei o quê, não sei o quê. E uma coisa que a gente aprende é que muitas vezes situações para que elas continuem bem, às vezes é bom você regularizar, fazer as coisas direito legalmente, né? Porque o Claro. fofo de hoje, a gente vê isso muito em casamento, né? A princesa de hoje vira a bruxa de amanhã, né? O amiguinho de hoje, amanhã, ele vira o cara que te bota no pau. Isso Uhum, acontece. Por quê? uhum, Porque eu estava explicando para essas pessoas que a gente não sabe em quais foram as sementes que a gente tem lá atrás. uhum, Sabe, uhum, inclusive, por que que a gente tem essa compulsão de ajudar determinadas pessoas. uhum, Então, como uhum, é que você evita criar condições, né? Como que você faz uma interdependência que não seja ruim no futuro, já que você não sabe que causas, quais as sementes você tem plantadas lá atrás. Porque você uhum, pode ter sido uma pessoa que fez mal para essas pessoas. E elas vêm uhum, aqui agora e falam: bom, então eu também vou te deixar na mão, eu também vou te botar no pau. E a uhum, gente está meio indo para um momento mais consciente, sabe? E uhum, faz parte dessa consciência deixar as coisas claras, uhum, né? Deixar, uhum, né? Porque justamente daí assim, é como uma libertação de culpa, sabe? Tem uhum, um lado meu que uhum, sente assim, meio como uma libertação de culpa. Deixar as coisas uhum, claras, corretas, principalmente se uhum, tem coisas legais que podem ocorrer, né? uhum, Não uhum, porque naquele momento aquelas pessoas não sejam legais, não sejam nada disso, uhum, mas porque a gente não sabe quais foram as sementes que nós plantamos no passado. Então, de uhum, uma certa maneira, assim, livre-arbítrio, a neurociência, a maioria já fala assim, realmente não existe, né? Mas a uhum, gente tem as escolhas de como a gente conduzir as nossas vidas, né? Eu posso não ter o uhum. livre-arbítrio, ter o impulso, não, precisa ajudar aquela pessoa. Eu quero dar trabalho, entendeu? Só que eu posso fazer de uma forma que seja bom para mim e para ela. Não sei se você Sim, entendeu o que eu mas quis dizer, que tem umas nuances aí, sim, que às vezes a sim, gente cai sim. numas Eu coisas muito acredito que eu tenha inconscientes. entendido, sim. Eu acredito que eu tenha entendido, sim. Mas quando eu digo que nós não temos livre-arbítrio, nós não temos escolha, é no sentido de que eu tenho um X sementes que me familiarizam com uma realidade que eu mesma concebo. Não significa que ela seja absoluta, ela é relativa. Então, para mim, o sabor do pimentão é agradável, para outra pessoa não. Eu escolho comer Sim. pimentão ou não. Mas eu, antes de escolher comer ou não, eu já tive a relação sensorial com o pimentão. Uhum, uhum, uhum. Então, não é bem uma escolha. Porque eu, se gosto de comer pimentão, eu vou comer pimentão. Mas por quê? Porque a minha experiência sensorial com pimentão favorece, para outra pessoa não. Né? Então, como eu experimento a minha própria vida através das minhas sensações, é que vão determinar as minhas escolhas, mas elas, na verdade, não são escolhas, porque são familiaridades que eu criei com a realidade que está acerca de mim. Então, uma pessoa diz assim: mas olha o contexto que essa pessoa é criminosa, mas olha o contexto que ela está inserida. Não, isso não garante que ela se torne uma criminosa. Favorece, mas não garante, porque senão todas as pessoas que vivem numa comunidade violenta seriam violentas, e não é real.
né? Porque cada um entra com a sua contribuição pessoal. Há, inclusive, dentro das comunidades violentas, pacifistas que são muito mais pacíficos do que aqueles que se dizem, né? Então, em verdade, a nossa relação com a interdependência é garantida pela minha experiência direta com as partes dos todos que eu experimento. Veja bem, se eu observo de novo a montanha, quando eu observo, ela parece gigantesca, imutável, objetiva, permanente, mas basta eu olhar aqui perto de uma montanha, sempre tem um rio. Porque ela, em erosão, ela vai se consumindo em pedras que, com a chuva e nascentes, fazem o veio do rio. Então, aquela pedra já foi a montanha. E a montanha deixou de ser tão montanha, porque ela já entrou em processo erosivo, e se transformou em rio. Eu queria te pedir para você falar um pouquinho, né, dentro desse contexto, sobre dar exemplos de interdependências positivas e negativas, por exemplo. Como que isso... Sim. Bem, se uma interdependência é positiva ou negativa, é quase impossível nós avaliarmos se não for por considerar, desculpa aqui, por considerar a intenção, a motivação. Porque, muitas vezes, a interdependência que foi criada é positiva, porque a sua motivação foi positiva, mas o resultado que você foi experimentar adiante foi negativo. Mas como se eu criei uma interdependência positiva? Eu gerei uma motivação, uma intenção positiva. Como que deu zebra aí nesse percurso? Uma condição amadureceu por minha conta ou por não minha conta, que disparou uma outra causa, que não aquela que eu imaginei que era ou seria a que estava sendo disparada. Ela foi disparada, mas ela não encontrou a condição favorável para amadurecer o resultado que eu intencionei. Então, amadureceu uma outra causa. Não significa que a causa que eu intencionei não vá amadurecer na condição oportuna, mas eu preciso de uma condição oportuna, porque senão aquela causa ela fica estocada, ela não consegue germinar. É como aquela borboleta que não conseguiu sair do casulo, ela ficou casulo, lagarta, acabou, entendeu? Ela vai se transformar, ela vai interagir com a terra, ela vai se tornar um sal mineral que vai novamente renascer num outro ser. Então, em verdade, essas transformações da natureza nos comprovam invariavelmente a interdependência e a impermanência. Nós é que fixamos uma imagem atribuída e tornamos essa imagem rigorosa. Por exemplo, quem de nós não passou por uma situação agradável de, puxa, eu fui tão sarcástica com aquela pessoa, mas aquela pessoa é tão pombalesa que ela não entendeu o meu sarcasmo e achou que, de fato, eu estava elogiando que eu tinha adorado a roupa dela. Mas não era, eu estava sendo irônica, mas a pessoa tão que não entendeu. Eu já passei por isso alguma vez. Uma só, não, algumas vezes. E o inverso também é verdadeiro, né? Você enaltece a qualidade de uma pessoa e a pessoa entende que você está sendo irônica. A pessoa não acredita que você tem essa impressão a respeito dela. Então, ela chama você de falsa, mentirosa, interesseira, mas a sua intenção é a mais pura do mundo. Ai, oh, Cris, você está tão linda hoje. Aí você fica pensando, o que será que ela quer? Né? Mas isso começa a envolver o karma, né, também. Essa questão da Começa... intenção e do resultado, eu acho que tem um pano de fundo aí de karma. Mas você sabe que tudo também, né, o Cris? Tudo tem o karma. O karma é
a nossa ação já, a nossa existência é um karma. É verdade. Fato. Tudo é um karma, mas assim, trazendo para a pontuação, sim, funciona, é isso mesmo, é um karma que a gente pode analisar dentro da definição do que é um karma, né? Se causas e condições foram criadas, não tem como não experimentar o resultado, exceto quando se usa, conforme nós falamos, ou vamos falar, os 4 poderes oponentes, que eu posso alterar essas causas para que elas não amadureçam numa condição inoportuna e me desestabilizem a intenção. Porque é como uma flecha que eu aponto para o alvo, mas eu não sei, talvez uma atenção que me desviou faz com que ela... Nós temos uma amiga, Juliana Lazari, ela é circense, e ela está treinando para lançar facas, né? E aí, quando ela me falou isso, eu falei, uau! Mas eu não teria nem condição de treinar, nem de ser o alvo, né? Ou não alvo, né? Mas ela disse que tem uma técnica infalível. E eu acredito que tenha, né? Mas eu não confio em mim. Eu não confio, porque se eu vou arremessar a bolinha para minha cachorra, às vezes eu arremesso na parede, entendeu? Então eu não sou confiável. Eu disse para ela, essa é uma tarefa que eu não posso desempenhar, nem confiar em mim, porque eu primeiro preciso confiar em mim. Se eu quiser alterar essa parte, e o grande sabor de impermanência e de interdependência é saber que eu não preciso olhar para a montanha e dizer que eu tenho que remover a montanha de onde ela está. Que esse, muitas vezes, é o nosso objetivo. Eu preciso transformar essa pessoa num grande artista. Tá bom. Ninguém transforma ninguém. Né? Ninguém tem o sujeito da oração. Só o sujeito é o sujeito. Né? Então, você pode influenciar... Dar uma mãozinha, ajudar aqui, mas é a pessoa que é o autor da ação. Né? Igual, eu não posso experimentar o seu karma. Não posso. Karma não é contagioso. Né? Karma é implacável, é individual. Então, uma pessoa, não, eu peguei seu karma. Como? O simples fato de eu estar gripada e sentar ao seu lado, eu te transmiti gripe? Não, foi você que pegou gripe. Não fui eu que te transmiti. A condição é você estar próximo de mim. Mas quem pegou gripe não fui eu. Eu já estava com gripe. Bem interessante isso. Né? Bem interessante. Tem muitas reflexões nas suas falas até agora. Pois é. Eu imagino que, não, você não pegou meu karma coisíssima nenhuma. Você atravessou a estrada. Sobrou para você. Mas foi você que esteve onde não deveria estar, se não quisesse estar, ou experimentou o resultado de uma condição que alterou o seu percurso, né? Então, isso é explicitamente a questão de amadurecerem, né, as condições e a interdependência trazer o resultado, né? Exatamente. Bem explicitamente isso. Não, porque assim, hoje nós ficamos culpabilizando uns aos outros pelas nossas experiências, especialmente as negativas. Daí eu digo, não, porque se eu não tivesse me casado com você e tido todos os filhos que nós tivemos, a minha vida seria muito diferente. É? Né? Eu recentemente, ontem mesmo, um amigo me mandou um monte de mensagens e falou isso. Eu disse, é? Foi isso que a sua esposa falou para você? E você respondeu o quê?
É como se realmente você pudesse colocar no colo do outro qualquer coisa, né? As coisas que acontecem. É quando é aquela história da mão, né? É quando eu pego a sua mão, eu estou sentindo a sua mão ou a minha na sua, né? Uhum, De uma certa maneira, é tudo relativo. A gente não tem tanto poder assim em cima das pessoas, a não ser que a gente permita. E daí também é nossa responsabilidade, né? uhum, uhum. Exatamente. Exatamente isso. Para nós, o fundamental é nós nos certificarmos que eu preciso estar vigilante para a minha intenção, porque eu vou estar sempre em movimento. Mesmo quando eu estou dormindo, eu estou em movimento. Então, se eu tiver consciência da minha intenção, a semente que se fortalece é a da minha intenção. Mesmo que a condição surja, ela pode sim disparar a semente que estiver mais incrementada. Aquela que estiver fraquinha, ela vai precisar de uma condição muito mais propulsora para se germinar. Quanto mais eu alimento uma semente, mais fortalecida ela fica. Aí a condição, nem importa qual seja, porque ela vai disparar aquela semente que estiver ali estocada, pronta para eclodir. Uhum. Então, por que não alimentar os nossos venenos mentais? Por esse motivo. Porque a hora que aparecer a condição, ela vai estar mais fortalecida e ela vai ser remessada na realidade que muitas vezes nós não conseguimos nem dar conta. Então, estar vigilante eu não vou alimentar o inimigo do veneno mental, é meu, mas eu vou deixar ele fraquinho, raquítico, sofrer de inanição, porque ele não vai, independente da condição, ter força para se manifestar. Ele não vai deixar de existir. Jamais, porque nós somos esse acervo inquebrantável. Porque se fosse assim, nessa vida eu vou lá, cometo um crime, causo um dano. Aí como eu posso dispor desse poder de escolher qual semente eu vou amadurecer? Ou ele vai se extinguir, né? Aí na próxima vida eu vou. Não, desculpa, isso seria incoerência, né? Da realidade, da sabedoria. Não haveria sabedoria se fosse assim, dessa forma. Né? Então, a nossa consciência é a confiança de que as causas que eu tiver criado, elas devem ser positivas. E aí é a interdependência positiva. É quando eu crio sementes kármicas positivas, que mesmo que lá na frente eu diga, mas eu não criei essa semente. Sim, você criou. Só que ela esteve mais evidente naquele momento que a condição apareceu. E aí, não tem o que fazer. Quando... Não tem aquela expressão, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Quando o karma está pronto, ele dispara. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cris. Assim, o que eu acho que uma das coisas que até uma vez conversei com o Lama Gangchen, que para mim o tripé do budismo é interdependência, impermanência, vacuidade, né? E ao mesmo tempo isso é quase a base de uma cosmogênese, né? Da base de como que as coisas são criadas, né? Como é o movimento da vida, né? Eu acho isso muito lindo, muito poético. É sim. Em outras ciências, como a quântica, dá-se nome de plasmogenia, cosmogênese, psicoplasia.
E tem aí alguns nomes que são científicos e muito significativos também, mas que, para nós, assim, pelo menos a filosofia que nós estamos seguindo, me parece que foi feito sob medida para o meu entendimento de como tudo existe, né? Assim, a tradução do mantra da originação interdependente é: todos os fenômenos são dependentes de causas e condições. O Tathagata, o grande Shramana, entendeu a causa de todos os fenômenos e sua cessação. Ou seja, aquele que é o Tathagata, o Shramana, o Buda Shakyamuni, ou Jesus, ou quem que nós quisermos nomear, que atingiu a libertação do sofrimento e a perfeição, foram aqueles que entenderam que a existência acontece quando as causas são criadas. Mas quando nós deixamos de criar essas causas, esses fenômenos eles cessam. Então, quando eu deixar de criar causas para experimentar o meu sofrimento, eu vou deixar de sofrer. Ponto. Né? Tá Tipo mutada. simples assim, né? Tipo simples assim, como se fosse fácil, né? Mas a Não, verdade é que é mesmo. porque aí o primeiro passo do nosso caminho chama-se a renúncia. Né? Mas o que é a renúncia? A renúncia não é ao chá delicioso, à viagem tão desejada, isso não é renúncia. Não, não. Isso é flagelação. Mas também envolve, né? Quando a gente fala em renúncia, basicamente é a renúncia da busca dos prazeres, né? Porque são eles que nos fazem sofrer no sentido de que a felicidade, né, e a infelicidade têm a mesma raiz. Então, na verdade, não é que a gente não pode gostar, né? A questão é não ter um apego a isso. Mas, de uma certa maneira, a renúncia tem um pouco a ver com isso, assim, Cris. Eu, assim, eu entendo, né? Eu entendo que não é que é uma coisa que seja necessária, mas em determinado ponto ela vai fazer parte, né? Mas o que você não tem que renunciar aos objetos de prazeres, mas é como você se relaciona com eles que sim. Então, por exemplo, Sim, é um por apego a exemplo, isso. se você tem a oportunidade de fazer uma viagem maravilhosa e você diz, não, eu não vou fazer essa viagem porque eu vou ficar apegada a ela, não. É que se eu colocar minha felicidade nessa viagem, quando a viagem terminar, porque ela vai terminar pela impermanência, eu vou ficar infeliz, né? E nós experimentamos isso o tempo todo. O tempo todo nós estamos à prova. A forma com que nós nos relacionamos aos nossos objetos de prazer, aos bens materiais, né? E a imagem pessoal é que faz toda a raiz do nosso sofrimento. Os prazeres sensoriais, eles não são por si só eles não possuem a qualidade ou a não qualidade. Nós é que atribuímos essa qualidade e essa não qualidade ao que nós experimentamos. Tanto que, por causa da impermanência, aquilo que era desagradável passa a ser agradável, aquilo que era agradável passa a ser desagradável, aquele que era amigo passa a ser inimigo, aquele que era inimigo passa a ser amigo. Então, o que ocorre mesmo é como eu me relaciono com essas partes desse todo que eu chamo de amigo, que vai fazê-lo ser amigo ou inimigo. Ele vai estar em constante transformação, assim como eu também. Mas a minha capacidade de atribuir valores às experiências é que vai determinar se eu vou criar uma interdependência positiva ou negativa. Não importa. Você pode crer que, nesse momento, nós estamos vivendo um momento pandêmico, mas eu conheço pessoas que estão extremamente prósperas nesse momento. Né? Não, ninguém. Sim,
faz parte do pacote, embora você esteja sendo próspero, ajudar quem não esteja sendo, Total, total. né? Então, agora dizer que, não, tem muita informação positiva que está sendo hoje compartilhada, né? E que nós precisamos nutrir essa interdependência positiva com o nosso momento presente. Ou seja, o que eu tenho para hoje? Qual é a boa hoje, né? Porque se for para ligar a televisão e assistir o noticiário, e qual é a minha interação? Uma pequenina parte que eu possa ajudar uma senhora que precisa de um medicamento. Uma pequenina parte que eu possa socorrer um animal que está abandonado. Uma pequenina parte que eu possa oferecer ajuda a alguém que está precisando de algo. É isso que eu posso fazer. E é isso que faz eu criar uma interdependência positiva para que não me falte. Agora, não na forma de barganha, que aí a mente não está positiva. Cris, a gente já está terminando o nosso tempo, né? E eu acho que, assim, o que eu gostaria de trazer para as pessoas é essa visão, né, da gente parar de olhar os resultados, as coisas de uma forma isolada e tentar entender um pouco qual foi a interdependência que causou isso, né? Exatamente. A gente tem que treinar a nossa mente a ter essa visão de causa e efeito, né? De interdependência, como essa engrenagem ela funciona, né? A Cris colocou para a gente as coisas de uma maneira mais fácil para todo mundo entender, né? De uma forma objetiva. Nós temos os 4 poderes oponentes. Vou deixar o link. E também vou deixar um link, né, de um resuminho, né, de um ensinamento que decupa um pouquinho melhor tudo isso que ela falou, né, mas em partes que são os ensinamentos dos 12 elos. Vou deixar também um link, talvez até deixe o ensinamento do Lama Michel para quem tiver coragem de assistir várias horas, quando eu falo várias horas, são várias horas mesmo, né? Que ele fala, dá detalhadamente o ensinamento dos 12 elos também. Cris, encerramos mais uma, amor? Isso. Queria agradecer de novo a oportunidade da gente estar compartilhando esse assunto precioso, né? Que é o Dharma de uma maneira geral, mas especificamente a interdependência. E fica disponível também para perguntas, então, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, depois a gente devolve a resposta. Nos descritivos, que eu vou colocar os links, e tem sempre lá o e-mailzinho, contato da Cris, tá bom? Então, gente, muito obrigada para quem assistiu a gente. Cris, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Mais um Caminhando no Dharma. Tchau, gente. Até. Tchau.